Avivamento não é dar sua camisa sangrada para os outros te curarem, não é. Isso aí é besteira, é besteira. O que é avivamento na Bíblia? Abre comigo de novo, você vai viajar bastante na Bíblia hoje. Vamos lá, no livro de Joel. Joel. Quero ver quem acha Joel agora. Tipo, Ageu. Ninguém acha Ageu. Agora, Joel, fica ali perto de Amós, Obadias, Ezequiel, Daniel, para aqueles lados. Aí os caras olham assim, na minha não tem isso não. Isso é apócrifo. Joel 2. Joel não é apócrifo, tem na sua Bíblia também, é só procurar certinho. O que você acha? Joel 2. Joel 2, no versículo 1, diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. E agora lá no versículo 28, no versículo 28 e o 29 diz assim: e depois disso que ele fala, você pode ler depois tudo, um monte de profecia que vai falando sobre a volta de Jesus. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E onde que isso liga? Agora vai com sua Bíblia lá em Atos. Novo Testamento agora. Atos 2, isso aí. Abre em 2 Macabeus. Atos 2. Atos 2, no versículo 14 até o versículo 18, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Você leu? Nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Isso é um exemplo de avivamento. Agora, outro exemplo de avivamento. Lá em Josué agora. Se você quiser achar juízo, está perto do Samuel e perto da Ruth ali. Desculpa. Josué, no capítulo 24. Josué 24, a partir do versículo 13. Não, do versículo 14. Diz assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir na terra do Egito com nossos pais, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre os povos passamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Disse, porém, o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste servir ao Senhor. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, lançai fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos e leis.
E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo: vede, essa pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será por testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua própria propriedade. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Avivamento. O cara chegou diante do povo e falou: ó, eu não sei o que vocês querem. Então você decida. Você vai servir a Deus que seus pais serviram, sirva a Ele. Você vai servir aos deuses amorreus na terra que vocês estão hoje, vocês sirvam. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele não falou isso de modo profético, ele falou: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, então faz o que você quiser. E aí eles falaram: não, mas nós vamos servir ao Senhor. E ele: vocês não vão servir porque vocês são maus. E se vocês forem maus e deixarem o Senhor, o Senhor vai fazer isso com vocês. E vocês são testemunhas de vocês mesmos, que vocês escolheram a Deus. E o povo começou a servir a Deus. E bem depois dele ter morrido, até os líderes que conheciam essa história do que ele tinha falado ainda serviam a Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Outro exemplo de avivamento. Agora, exemplo atual. Porque falar de exemplo da Bíblia às vezes pode ficar um pouco distante de você. Então, exemplo de avivamento nos nossos tempos, mais ou menos. O Pinho estava falando comigo hoje de um vídeo que a gente está gravando, que a gente vai gravar para o Teologueiros, que é mais um da série Quem Foi. Se você não assiste o canal Teologueiros, youtube.com/teologueiros. E é a história de George Whitefield. E ele falou para mim da história daquele cara e mandou para mim algumas das palavras que ele tinha dito e o que ele tinha feito. Aí eu fui atrás para ver e, cara, isso é história de avivamento. George Whitefield, com 23 anos, em 1737, pregava ao ar livre para as pessoas. E aí a gente pensa: ah, legal, ele pregava ao ar livre. Só que na época isso não era comum. Na época não era comum as pessoas pregarem ao ar livre, elas pregavam dentro dos templos. E por que ele pregava ao ar livre? Ele pregava ao ar livre porque não aceitavam eles dentro do templo. Achavam que a pregação dele era muito excêntrica, muito diferente do que eles costumavam ouvir. Porque eles ouviam sermões expositivos. Eu gosto muito de sermão expositivo. Mas sermão expositivo que era só lido ali, e gente dormindo no meio da igreja, babando, e o cara pregando ali, lendo o negócio. E aí ele não era aceito dentro das sinagogas dos templos da época e tinha que pregar ao ar livre para as pessoas, porque a pregação dele era muito apaixonada. Ele foi, em várias ocasiões, foi espancado a pauladas para sair do templo, destruíram a mesa que serviam de púlpito para ele. Não sei porquê, o cara falou: prega agora sem púlpito, vai. Tá bom, abriu a Bíblia e continuou pregando. Tá, né? Foi apedrejado também e chegou a pregar na rua para 20 mil pessoas durante 2 horas. O cara conseguiu manter na rua 20 mil pessoas por 2 horas pregando a palavra. Ele era um cara que separava o dia em 3 partes. 8 horas para dormir e fazer refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo e 8 horas sozinho com Deus em estudo da palavra. Foi ele quem persuadiu John Wesley e Charles Wesley a também pregar fora do templo, a pregar nas ruas, porque ele estava vendo o avivamento que estava acontecendo lá, e as pessoas ouvindo uma pregação que não era aquela pregação chata do templo, e ele fala para eles: vai também vocês, vamos fazer isso, vamos pregar lá fora, porque aqui dentro não dá para pregar a palavra. E uma das frases dele, que foi uma que o Pinho me mandou, ele diz: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos? Apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição. Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Esse cara trouxe avivamento para a Inglaterra. Esse cara trouxe avivamento, e avivamento de verdade para aquele lugar. E depois um monte de outras pessoas começaram a seguir o que ele estava fazendo, porque ele trouxe o avivamento de Deus, e a gente vai entender isso aqui mais para frente. Então, George Whitefield conhece John Wesley e Charles Wesley, e aí eles começam o Clube Santo, que se reunia 3 a 4 vezes por semana para estudar teologia, para estudar as escrituras, para falar da palavra. E apesar deles serem caras que um não, assim, teologicamente falando, não batia com o outro, o George Whitefield e o John Wesley, o George Whitefield falaram: quando você chegar no céu, você vai ver o John Wesley? O
Cara, treta de calvinismo e arminianismo já é antiga, mano. De 1700 e pouco. E aí ele respondeu para o cara, temo que não. Ele estará tão perto do trono eterno e nós tão distantes que quase não veremos ele. Pô! Encantado pelo movimento que o Whitefield e o Wesley estavam fazendo, o Jonathan Edwards, outro cara, começa a mudar também seu estilo de pregação. E aí ele também era um cara que pregava dentro do templo, pregava do jeito que todo mundo pregava, ele viu o que George Whitefield estava fazendo na Inglaterra e falou, eu vou tentar fazer isso aqui também, vou mudar a forma que eu prego. E aí ele começa a pregar muito sobre arrependimento, pecado, e uma das pregações mais famosas de Jonathan Edwards é Pecadores nas mãos de um Deus irado, que a história dessa pregação é incrível. Um pedacinho dessa Pecadores nas mãos de Deus irado, ele diz, ó pecador, considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tênue e as chamas da ira divina ao redor dele, pronta a cada momento a queimá-lo e queimá-lo totalmente, e nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo. Nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um momento. Esse é um pedacinho de Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história diz que enquanto ele pregava isso, as pessoas tapavam seus ouvidos e gritavam, para de falar isso! Para de falar esses negócios! Para de falar de inferno, dessas coisas, porque eles não ouviam falar disso. E o cara falando de arrependimento e mostrando como o pecador estava perto da morte, não tinha nada a se apegar. Esse cara trouxe avivamento. Esse cara também trouxe avivamento. Isso é avivamento. Esse tipo de coisa, esse tipo de história, o que aconteceu com Josué era avivamento. O que aconteceu com Whitefield era avivamento. O que aconteceu com Charles Wesley e John Wesley. Charles Wesley, ele compôs mais de 3.000 hinos, e muitos que a gente usa até hoje, quando você usa a harpa. E mais um monte de coisa que esses caras fizeram, e mais um monte de gente que às vezes a gente nem sabe o nome. Esses caras trouxeram avivamento. Esses caras trouxeram avivamento porque tinha gente morta. E eles estavam trazendo vida para esses caras. Eles estavam trazendo vida para as pessoas que precisavam. Eles sentiram no coração essa chama de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar com essas pessoas, eu não posso viver a vida do jeito que eu estou vivendo. Isso é avivamento. Avivamento não é emoção, avivamento não é modinha. Então, vamos fazer um culto do avivamento. Vamos fazer não sei o que do avivamento. Vamos juntar todo mundo e clamar por avivamento. Vamos fazer isso daqui, a igreja do avivamento. O avivamento ele não é forçado. Não é aviva! Não é virar Super Saiyajin 3. É avivamento. Porque virar Super Saiyajin 3 você tem que... Aí você fica cabelo loiro grandão. O avivamento, ele flui, cara. Ele flui. Vem fluindo de você um negócio que você não sabe de onde vem. E daqui a pouco você não se conhece mais, você não sabe mais o que você sabia, você sabe coisas novas que você não sabia. Você está falando com pessoas que você não conhecia, falando de algo que você não sabia. E isso está fluindo. Isso está fluindo. Seu relacionamento com Deus não é mais o mesmo. Você fala com Ele de forma tão diferente. Isso flui, não é forçado. Não é forçado, não preciso ficar, Senhor, me aviva. Ele flui. Mas flui quando? Flui quando? Avivamento, ele é consciência da missão. É aquele momento em que você toma consciência de, vamos rever a vida, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Espera aí, eu acredito em Deus, então o que eu estou vivendo aqui agora? O que eu estou fazendo? Eu não tinha uma missão para fazer, não tinha um lugar para ir, não tinha alguma coisa para falar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Isso acontece de forma muito clara na vida de um cara que eu admiro pra caramba, que é um cara que eu estou falando direto nos grupos por aí, que é Agostinho de Hipona. Esse cara conta a história no livro Confissões de Agostinho. Leia o livro Confissões, é muito bom. Eu emprestei ele para o César agora, depois que o César terminar, você pede para ele, ele empresta para alguém, ou você compra na mundocristão.com.br, que patrocinou o canal Teologueiros, youtube.com/teologueiros. E aí, Agostinho diz assim, um pedaço de Confissões, bem no comecinho, lá no primeiro, segundo ou terceiro parágrafo do primeiro capítulo do primeiro livro. Nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. E aí ele diz mais para frente,
Meus bens já não eram exteriores, eu já não os buscava à luz desse sol com olhos carnais. Os que querem gozar externamente facilmente se dissipam e derramam pelas coisas visíveis e temporais, lambendo com pensamento faminto apenas as aparências. Oh, se eles esgotassem com a privação e perguntassem: quem nos mostrará o bem? E que ouvissem a nossa resposta: está gravada dentro de nós a luz de teu rosto, Senhor. Porque não somos nós a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados para ti, para que sejamos luz em ti, nós que outrora fomos trevas. Agostinho foi um cara que viveu um avivamento muito maluco, porque ele desde pequeno ouvia falar de Deus. Desde pequeno a mãe dele era cristã, ele ouvia falar de Deus, só que ele não vivia Deus. Ele era um cara que questionava muito, questionava pra caramba Deus. E aí chega um momento da vida dele que ele para, um cara pega e fala para ele ali, ele está no meio de uma roda de discussão entre professores, porque ele era professor de oratória. E aí o cara vê na mesa de café ali o livro de Romanos, porque naquela época era tudo separado. Tal. Aí ele vê o livro de Romanos, pergunta para Agostinho: então, você lê isso aí? Porque ele era cristão também. Eu leio, eu gosto muito de ler Paulo. E aí o cara fala: então, eu ouvi falar da história de um cara que deixou tudo, toda a vida acadêmica, para viver para Cristo. Ele deixou tudo o que ele tinha, tudo o que ele acreditava, para virar um monge e começar a pregar o evangelho. Ele falou para Agostinho de um cara que tinha sido avivado. E aí Agostinho conversou com ele: não, legal. E aí aquilo tomou o coração dele, acendeu o coração dele, e ele começou a andar chorando pelas ruas, falando: mas o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou vivendo até agora? Eu ouvi de Deus desde pequeno, e como que eu não estou vivendo ainda, querendo saber de trabalho e das coisas aqui dessa terra? Como que eu posso viver desse jeito, sabendo que existe algo maior do que tudo isso, sabendo que existe uma missão maior do que tudo isso? Como que eu posso viver o que eu estou vivendo aqui? E aí ele deixa tudo e começa a pregar o evangelho, começa a falar do evangelho, e vai falando no meio do livro dele: nossa, mas ainda foi tarde, porque eu podia ter conhecido a Deus antes. Eu podia ter sido acendido por Deus antes. Por que o Senhor demorou, Senhor? Por que o Senhor demorou a me acender? Por que o Senhor demorou a me avivar? Esse cara foi avivado. Isso é avivamento. Essa chama que vem dentro de você e você começa a questionar a vida e falar: mas o que eu estou fazendo com isso tudo aqui? Como que eu estou vivendo desse jeito? Como que eu estou tão preocupado com o trabalho, tão preocupado com essas coisas? Ontem a gente estava comentando disso na nossa célula lá em casa. A Júlia estava comentando com a gente e a gente estava conversando sobre esse pensamento que vem sobre a gente, de vez em quando a gente para e fala: mas espera aí, o que eu estou vivendo para Deus? Eu tenho uma vida com Deus para viver, por que eu estou me preocupando tanto com o trabalho? Por que eu estou me preocupando tanto com a vida daqui? Por que eu estou preocupando tanto em tantas coisas daqui? E aí começa a pensar: mas eu tenho uma missão. Essa missão não se divorcia da minha vida. Essa missão não se divorcia das coisas que eu tenho que fazer. Essa missão não me divorcia da faculdade, da escola. Tem que ser tudo em volta dessa missão. Tem que ser tudo para isso. Porque se eu acredito em Deus e não estou vivendo para Ele, o que eu estou fazendo? Eu não acredito nele, porque se eu acreditasse nele, eu viveria para Ele. E vem esse momento, essa chama que acende e te muda e flui de você. E isso é constante. Isso não é um dia que você se emocionou demais, e aí você chorou, e aí você falou: agora estou avivado, no domingo. Aí chegou na segunda-feira, você esqueceu tudo que pregou. Chegou na terça-feira, não sabe mais nada que é igreja. Terça-feira, você não sabe mais o que é Deus. Quarta-feira, você não sabe mais nada. Sexta-feira, você está caminhando, quase morrendo, e vai se arrastando sábado para a igreja para receber um pouquinho de novo. É engraçado isso. Que a gente quer viver esses pequenos avivamentos assim: não, me aviva pela segunda e pela terça, aí eu fico quarta meio baixinha, aí quinta mais baixinha, aí sexta-feira meio baixinha, aí eu vou sábado e me enche de novo, aí domingo me enche de novo, aí segunda-feira. O avivamento que vem de Deus, o avivamento que não vem de emoção, ele é constante, ele me enche, ele vai fluindo, e ele vai me questionando, e quando eu penso que eu estou andando para fora dele, ele me questiona de novo, e ele me lembra de novo que tem uma missão a ser seguida, e eu começo a mudar, e o meu relacionamento com Deus começa a mudar, e eu começo a olhar para as pessoas e falar: eu tenho que fazer também, eu tenho que pregar para essas pessoas. Isso aconteceu com a vida de muitos homens de Deus que foram avivados também. Eu quero ler para você só algumas dessas pessoas que foram avivadas por Deus, que foram cheias por Deus, que tiveram esse sentimento de:
Eu preciso ir fazer alguma coisa. A missão é mais importante do que isso aqui. Eu tenho que viver para a missão. John Knox orou para Deus: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. George Whitefield, a gente falou dele, ele lutava com Deus dizendo: se não queres dar minha alma, retira a minha. John Bunyan declarou: na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Matthews Henry dizia: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. D.L. Moody disse: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde ele estava como missionário, ele dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, ajoelhado à beira do Loce, clamava: Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Prane Hyde, missionário na Índia, suplicava: Deus, dá-me almas ou eu morrerei. David Brenner falava: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, envia até os confins da terra, envia os selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte, se for para teu serviço, para o progresso do teu reino. João Welch encontrava-se nas noites mais frias, prostrado no chão, chorando e lutando por seu povo. Quando sua esposa implorava que explicasse a razão da sua ânsia, ele respondia: tenho que dar conta de 3.000 almas e não sei como estão. D.L. Moody também disse: nessa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida será inteiramente comprometida com Ele. E ele disse: eu serei esse homem. Esses caras sentiram esse amor, esse avivamento dentro deles, que fez ele olhar para a missão e falar: eu tenho que fazer alguma coisa. Tem muita gente que não está sabendo de Deus e eu não consigo me contentar com isso. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Paul Washer, numa de suas pregações, ele falando sobre missão, sobre ser missionário, ele fala de onde que vem esse pensamento de que eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que pregar para alguém, nem que seja para o meu vizinho, nem que seja para o meu cachorro, eu tenho que pregar para alguém. Ele fala que na cabeça dele fica batendo um negócio assim: alguém não conhece ainda ele, tem algum lugar no mundo que ainda não ouviu falar de Jesus. E ele diz: tem algum lugar no mundo que a bandeira de Sião ainda não flamula. Tem algum lugar do mundo que não conhece ele, que vai se perder, e eu tenho que estar lá. E eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não posso estar lá, eu tenho que mandar alguém para lá. Se eu não posso mandar alguém para lá, eu tenho que pagar para algum missionário para lá. Se eu não posso fazer isso, eu tenho que orar para que Deus envie alguém para fazer lá, ou que Ele me envie se for necessário. Alguma coisa eu tenho que fazer. A missão é maior do que a minha vida. E o mundo precisa de gente desse jeito. O mundo está precisando. O mundo está aí, achando que está bem, mas clamando dentro das suas almas por uma esperança maior, por algo maior do que eles. Ficam olhando os seus corações e chamam isso de fé, chamam isso de esperança. É o coração batendo de volta para o Salvador e falando: cadê ele? Cadê ele? Onde está? Onde está esse cara? Onde está a esperança do mundo? Onde está o cara que vai resolver os meus conflitos internos? Onde está isso? Meu coração pulsa de volta e eu não sei para onde. Por isso ele fala que é a fé dele, que é a esperança, ou que é uma outra energia, ou que é alguma coisa, mas é Deus. E somos nós, as pessoas que têm essa verdade dentro de nós. E que pode chegar nas pessoas e falar: ó, tá pulsando? É para lá. Tá pulsando? É nele. Tá pulsando? É por causa dele. Tá aqui, ó. Toda a sua vida que você ficou questionando, ficou perguntando, era ele. As noites mal dormidas que não conseguia seu coração se acalmar, era ele. Era nele, era para ele. Mas para isso a gente precisa ser avivado por Deus, precisa receber esse avivamento. E esse avivamento, como que ele vem? Esse avivamento vem para todos aqueles que buscam o Senhor de verdade. Está escrito lá em 1 João 5,14. E esta é a segurança que temos para com Ele. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E aí a gente ouve isso, e muitos ouvem isso, e ficam achando que ou pedir no nome de Jesus é terminar a oração com em nome de Jesus, amém. Então eu faço tudo por oração, tudo que eu quero aqui, tudo que eu quero, em nome de Jesus, amém. Aí foi. É a senha que Deus precisa para ouvir minha oração. Mas o em nome de Jesus nada mais significa de que eu fazendo como Jesus faria. Não é a assinatura que Jesus me deu num papel branco e Ele me deu uma procuração e aí Ele falou: ó, pede qualquer coisa aí no meu nome. Tá aí no meu cartão de crédito sem limite, ó. Paga aí, faz o que você quiser.
Não é, vamos fazer, eu vou te dar tudo aquilo que você faria, que eu também faria. Tudo aquilo que você pedir, que seria o que Jesus também pediria, que está de acordo com a vontade de Deus, que está de acordo com o que o Evangelho fala, eu te darei. Toda necessidade vai ser suprida. Tudo isso vai vir se você fizer o que eu quero. E nessas orações sinceras, e conforme a gente vai buscando a Deus por esse avivamento, por esse momento com Ele, a gente vai criando a nossa própria via de relacionamento com Deus. E eu não quero dizer com isso que Deus é diferente para cada um. Que cada um é um Deus. Não. Quero dizer que você encontra, qual é a forma que você se encontra com Ele. Qual é o lugar que você se encontra com Ele. Então você cria aquele lugar especial, aquele momento especial. E não precisa ser um lugar físico. Mas é um lugar em mim aqui que eu me encontro com Ele, que é só eu e Ele. Tem um momento no meu dia, num lugar da minha vida, que eu me encontro com Deus e é só eu e Ele lá. E Ele que decidiu e eu junto decidiu que essa é a nossa via de relacionamento. Então eu falo com Deus desse jeito. Seja fechando a porta, apagando a luz, tudo, se ajoelhando na beira da sua cama e falando com Ele, seja deitado na sua cama, seja tomando banho, seja no banheiro, seja no trabalho, seja voltando de moto, indo de carro para casa, voltando, seja indo viajar, seja o que for, tem uma via de relacionamento, tem um lugar onde é só eu e Ele. E esse lugar é tão especial, porque eu paro ali, paro tudo, acabou tudo, não tem mais nada, não me fala de mais nada, porque agora é eu e Ele. Nesse lugar aqui é eu e Ele. Nesse lugar é o lugar onde Ele vai reacendendo, reavivando essa chama aqui em mim. Existe esse lugar para você? Existe um lugar onde você se encontra só você e Deus? Existe um momento do seu dia, ou um lugar na sua casa, ou algum momento, em qualquer, no tempo e no espaço, onde se encontram só você e Deus? Onde aquilo é Ele. Você esquece tudo, deixa tudo. Trabalho não entra nessa conversa. A vida não entra nessa conversa, nada entra nessa conversa, é só eu e Ele. Teologia não entra nessa conversa também, então eu não vou ficar discutindo, Deus, eu tive uma dúvida aqui. Não, esse momento é eu e Ele só. Então tudo que eu sei acabou, apaga tudo, agora é eu e Ele. Agora é o momento que eu e Ele, a gente se encontra para ser avivado, para eu ser avivado, para eu aprender mais dEle, para eu saber o que Ele quer falar para mim, para eu falar para Ele o que eu estou pensando, para eu falar, Senhor, enche meu coração, às vezes eu nem falo nada. Eu chego no meu lugar com Deus, na minha via de relacionamento com Deus, e eu não sei falar nada. Não sai nenhuma palavra, não sai nenhum choro, não sai nada, ou sai só choro, ou não sai nada, fica tudo quieto, mas é ali. Eu sei que é ali. Agora eu estou na minha via de relacionamento com Deus. E esse é o momento que Ele me aviva. Esse é o momento que Ele fala comigo, esse é o momento que eu me encontro com Ele. E não tem mais nada aqui dentro disso aqui. Eu e Ele, acabou. A gente tem que querer isso, procurar isso. Se você não descobriu qual que é, você vai procurando, vai orar na sua casa, tudo fechado, no quarto, banheiro, tenta achar. Qual que é esse momento que você consegue deixar tudo e se encontrar com Ele? E se não está tendo vontade de procurar esse lugar, pede para Ele. Pede para Ele, Senhor, eu quero querer. Eu quero querer achar esse lugar, ou eu quero achar esse lugar, ou eu achei esse lugar e eu quero fortalecer esse lugar com o Senhor. E você pode me perguntar, mas a vontade não vem de Deus também? Não vem o querer e o executar dele? E aí, não é Ele que devia fazer o querer? Se eu não estou querendo, não tem algum problema? Ele determina, o mesmo Deus que determina o começo e o mesmo Deus que determina o fim, é o Deus que determina o meio. E de tempo em tempo, Ele usa alguma forma para lembrar a gente que a gente tem que achar essa via de relacionamento. E olha que engraçado, aqui hoje, agora nesse momento, é eu falando para você achar esse momento, e te falando de pessoas que acharam esse lugar com Deus. E falando de gente que mudou depois de achar esse lugar com Deus, e falando para você, procura também esse lugar. Deseja também esse lugar, queira também esse lugar. Existe um trabalho a ser feito, existe um mundo pronto. Muita gente prontinha para receber Cristo. Só precisa você falar, ó, é Cristo. Você achou que era não sei quem, é Cristo. Ó. Olha como faz sentido quando você olha para Ele. Olha como faz sentido quando você ora para Ele. Olha como faz sentido quando você fala com Ele. Você carrega a verdade absoluta desse universo. No meio de tanta verdade relativa, você carrega a verdade absoluta.
No meio de tanta coisa que, não, mas é verdade para você, não é verdade para mim. Mas isso é para você, não é para mim. No meio de tanta relatividade, você tem a verdade absoluta. Que Deus é Deus, que Deus quer se reconciliar com o povo dele, que o povo dele precisa se reconciliar com ele e viver uma vida com ele para se acertar com ele. Você tem essa verdade. Existe um livro, chama Guia do Mochileiro das Galáxias. Não sei quem já leu, é muito bom, muito engraçado. E aí ele conta a história, não vou dar spoiler para você, mas basicamente ele conta a história de uma máquina gigantesca que foi inventada há muitos e muitos milhares de anos para descobrir a resposta sobre a pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais. E aí passa milhares e milhares de anos, e a máquina processando. Aí chega um dia que a máquina pega e responde: a resposta para a pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais, 42. Pum, desligou. E aí os caras ficam, 42? 42? Aí eles descobriram que eles têm a resposta para a pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais. Mas eles não sabem qual é a pergunta. Eles sabem qual é a resposta. A resposta é 42, mas a resposta do que pergunta? É 42. Mas do que? Você não sei. E você carrega... a pessoa carrega nela a pergunta e você carrega em você a resposta, que não é 42. Não é uma resposta relativa. Não é uma resposta tipo, deve ser por aqui, deve ser aquele. É ele. É nele. Olha aqui na Bíblia, fala com ele. Você não acredita na Bíblia? Pega um dia na sua casa e fala com ele. Você vai ver que ele vai falar com você. Desse jeito. Você vai ver que ele vai falar com você. Mas não, eu não posso falar isso, né? Vai que Deus não fala. Que fé, mano. Que fé! Você acha que Deus não vai responder àquele que procura Ele? Então, quando alguém chega para você, eu não acredito na Bíblia, em Deus, essas coisas, não acredito nisso aí, não acredita? Então, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, então. Isso não é ser pentecostal. Deus vai te revelar. Não. Ele vai falar com você, então. No momento da sua vida, você vai se encontrar com Ele, você vai ver que era nele que batia, é Ele que você procurava. É ele que você estava tanto falando que não sabia o que era e achava que era uma esperança, uma fé, alguma coisa. Era ele. Era nele. E com isso, com esse nosso relacionamento com Deus crescendo, com esse avivamento de Deus vindo sobre nós, as nossas orações... Moiou meu celular, olha. Tá bom. As nossas orações, os nossos louvores de desejo vão se tornando orações e louvores de realidade. Então eu não estou cantando mais para Deus, eu quero estar, eu quero fazer, eu desejo, eu desejaria, eu queria querer, para que eu queresse talvez querer o querer do que eu queria. Não é mais isso. Agora eu ando nele, eu estou nele. Eu estou diante da presença dele, eu estou no centro da vontade dele, eu estou no momento aqui, eu e ele. Então eu não quero mais estar na presença, eu estou na presença de Deus. Senhor, me leva, o Senhor está me levando, eu estou no caminho. Senhor, me mostra qual é a missão, eu já sei qual que é, eu estou caminhando para ela. Eu sei onde quer que eu tenho que ir, eu sei para quem que eu tenho que falar, eu sei que ele vai me levar onde que for, eu sei para onde que eu tenho que ir, e eu estou indo. Em algum momento da sua vida, as orações e louvores de desejo têm que se tornar orações e louvores de realidade. Em algum momento, eu quero, tem que ser, eu tenho. Eu queria saber, eu sei. Eu queria fazer, eu estou fazendo. Tem que mudar. E não tem problema assim, você cantar louvores de pedir porque você queria, porque você quer desejar, desde que, em algum momento, você pare de querer e você tenha. Que você pare de querer fazer e você faça. Que você pare de querer estar e você esteja. Contanto que você esteja. Não há problema nenhum em cantar louvores de eu quero, porque muita gente quer. Mas em algum momento, se quero, tem que querer, tenho, faço, estou indo, estou andando, estou indo lá. E aí a gente vai poder dizer, como Abraão dizia, é o Senhor em cuja presença eu ando. O Senhor em cuja presença eu ando. Isso precisa ser uma realidade para a gente.
Quando é que as músicas que a gente canta de desejo vão se tornar louvor de realidade? E talvez na igreja a gente cante esses louvores de desejo, mas no seu momento com Deus, você ainda está cantando, Senhor, eu queria, você está falando assim, eu tenho, e só me mostra mais aqui, só ajusta mais o foco aqui para eu saber onde que é aqui, porque eu já estou aqui, eu estou indo. Em que momento isso vai acontecer? Você tem buscado isso? Porque fácil é falar, Senhor, me aviva, e ficar esperando, com a mão aberta. Me aviva. Me aviva. Me aviva. E aí não vem nada. Fica ali. Aí você acha que uma hora vindo, avivou. Vai. Não. Não é assim. Senhor, me aviva. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou achar minha vida de relacionamento com o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou estar no Senhor todos os dias da minha vida. E aí eu sei que eu estou avivado. E tem uma poesia ou um poema, nunca sei a diferença dos dois. Eu sei que um é com a rima e o outro é sem a rima, eu acho. Poema, poesia. Do Tiago Arraes, para terminar com o Arraes, que ele diz assim, na utopia é fácil esquecer-se da realidade. Uma é a vida e 7 são os mares. Náufragos, temos a escolha do que fazer com o fôlego que nos foi dado. E é a escolha que nos dá a oportunidade de pôr fogo na embarcação, queimar os navios, deixar nossa vida de lado e, ao entrar, mata dentro em terras em que a ganância reina, onde o sangue do justo é derramado e o respeito à vida é deturpado. Já dizia o mestre que passou por essa mesma trilha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. Então, náufragos, no meio dessa utopia, que essa não é a realidade da vida do cristão, a vida do cristão é tudo muito maior do que isso daqui, tudo, que faculdade, que trabalho, é muito maior que isso tudo. É fácil esquecer de qual que é a realidade. Qual que é o caminho que eu tenho que andar mesmo. É fácil, no meio de tudo isso, esquecer. E nós temos a escolha, como náufragos, de tacar fogo na embarcação e entrar mata dentro no caminho do avivamento de Deus. E tacar fogo em tudo que me resta. Sabe a música Fogo, do Arraes? Jogo fogo em tudo que resta da minha embarcação para eu não ser tentado a abandonar a missão. Então eu joguei fogo em tudo que me afasta de Deus, para que o fogo dele que vem em mim aqui, mas fogo, não, fogo, você entendeu, não é fogo pentecostal, não é fogo de língua, não é fogo de fogo. Vento, melhor. Esse vento que vem em mim e me leva, e flui, e aviva, e me faz ir. Esse é o caminho do avivamento. E eu te desafio hoje a procurar esse caminho. Se você não tem procurado. E voltar a procurar esse caminho se você tem esquecido. E perseguir mais rápido, mais forte esse caminho se está numa marcha lenta. Então, eu quero que você se coloque de pé. Eu falei demais. E agora é o momento de você falar. Agora é o momento de você falar. E não se deixa ser levado por alguma palavra bonitinha ou por alguma coisa legalzinha que eu tenha dito, que pode te fazer ter uma emoção. Porque o problema de ser levado nesse sentido é acabar deixando que as emoções nos levem, e quando acaba a emoção, acaba a consciência. Então, se a gente fizer por emoção, é muito perigoso, porque a emoção passa. A pregação de hoje passa. Terça-feira você não está mais lembrando o que eu falei. Eu vou ter que achar no YouTube de novo, porque tem no YouTube. Na semana que vem você não sabe mais nada, o que foi, quem foi que pregou. No outro mês você não sabe nem que igreja que você foi. Então, se você for levado pelas emoções, existe um perigo muito grande de isso passar. Então não deixa ser levado por emoção, por mais que alguma coisa que eu tenha falado hoje possa ter sido emotiva. Deixa ser levado por uma decisão. É diferente. Porque quando a gente decide sobriamente, a gente caminha e sabe que não foi por emoção. Se foi por emoção, a gente vai chegar depois, semana que vem, e falar: foi por emoção mesmo, passou, agora já foi. Então, por causa foi emoção. Então não deixa ser por emoção nesse momento. Conversa com Deus. Pede para Ele esse caminho, essa via de relacionamento com Ele, se você não encontrou ainda. Pede para Ele esse caminho do avivamento, e para ser avivado como tantas pessoas foram. E não quer dizer que você vai ser levado como esses homens aqui que eu falei foram. Isso não diz que você vai ser levado desse jeito, porque esse foi um caminho que Deus mandou eles. Qual é o caminho que Deus vai mandar você? Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Fala com Ele que você quer achar esse caminho, que você quer encontrar o caminho do avivamento, que você quer ser avivado por Ele.
e que não quer que isso seja por emoções. Fala para ele: Senhor, eu não quero que seja por emoções, porque aí eu vou desistir de novo e vou esquecer tudo que foi falado. Me deixa decidir sobriamente, continuar decidindo cada dia, buscar de novo. Cada dia buscar de novo. E se algum dia eu me esquecer, manda alguém de novo para falar para mim de novo, que eu não posso esquecer. Então fecha os seus olhos nesse momento e fala com ele, sem emoção, na decisão de procurar esse caminho com ele, de procurar esse caminho de avivamento. Fala: Senhor, fala comigo, me mostra qual que é o caminho, me mostra qual é a via de relacionamento que o Senhor tem comigo, mostra para mim para onde o Senhor quer me mandar, mostra para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho feito, o que eu tenho deixado, se eu tenho esquecido do Senhor, me mostra de novo. E não deixa isso ser por emoção de novo. Senhor, me leva a decidir todos os dias, porque senão eu vou esquecer de novo, e eu vou continuar assim, querendo e não fazendo. Então me leva a fazer, Pai. Me mostra hoje, fala comigo, amanhã fala comigo de novo, segunda-feira fala comigo de novo, terça-feira fala comigo de novo, e me mostra qual é a missão. E não me deixa olhar para o lado, olhar para qualquer coisa. Tira tudo que não for em direção a essa missão que o Senhor me colocou. O Senhor tira e me dá consciência de jogar tudo fora, esse tempo desnecessário que eu tenho gastado com outras coisas, e buscar o avivamento que é constante. Buscar esse avivamento que é constante no Senhor, Pai. Então nos leva, Senhor, a achar qual é o caminho que o Senhor tem com nós. Qual é esse caminho, qual é esse lugar, qual é essa via de relacionamento. Nós cantamos aqui que é um lugar onde tudo isso acontece, é um lugar onde a gente prospera no Senhor, é um lugar onde a gente te encontra, é um lugar onde a gente te conhece, e a gente sabe que esse lugar é no Senhor. Então nos mostra qual é o caminho para chegar no Senhor. Qual é o nosso caminho, o caminho particular que o Senhor criou para mim e para você, para a gente se encontrar todo dia e lembrar de tudo isso. E analisar toda a vida e ver se eu estou andando para fora da missão, se eu estou andando para fora do caminho. Me mostra de novo para onde que eu tenho que ir. E se um dia eu me esquecer, me lembra de novo, Senhor. Não me deixa, Senhor, mas não me deixa, fica me lembrando todo dia, que eu acorde com isso na minha cabeça, de que a missão é mais importante que a minha vida. A missão é mais importante que a minha vida. Nada que eu tenha para viver aqui nessa terra vai ser mais importante do que a missão. Então, uma promoção no trabalho não vai ser maior que essa missão. Meu salário não é maior que essa missão, Pai. A minha casa não é maior que essa missão. Meu casamento não é maior que essa missão. A minha família não é maior que essa missão. Então, essa missão vai além de tudo, Senhor. Então, me faz caminhar com aquilo que o Senhor me deu em direção a essa missão, em direção a esse avivamento. E ser avivado pelo Senhor como tantos homens foram, Pai. E ser avivado pelo Senhor e caminhar com o Senhor. E o Senhor ser o Deus em cujo caminho eu ando. Não caminho eu fico olhando, não caminho eu desvio. O Deus cujo caminho eu ando todos os dias. O Deus cujo caminho eu não me esqueço. O Deus cujo caminho eu me lembro. O Deus cujo caminho é mais importante do que tudo. O Deus cujo caminho é mais importante que a minha vida. O Deus cujo caminho é tudo para mim. Me faz lembrar disso todo santo dia, Pai. Para que eu de uma vez por todas seja avivado pelo Senhor e comece a fazer alguma diferença aqui nessa terra. Porque fazer diferença no trabalho, fazer diferença na faculdade, não é o que o Senhor quer para mim. Essas coisas são importantes. Eu sei que eu tenho que ser o melhor na minha faculdade, no meu trabalho. Eu tenho que dar um bom testemunho de um cristão que vive para Deus. Mas acima de tudo, sempre pensar na missão, Senhor. Quando eu estiver no meu trabalho, que eu pense em fazer a missão lá dentro do meu trabalho. Quando eu estiver dentro da faculdade, que eu lembre da missão que eu tenho que fazer na faculdade. Quando eu estiver na rua, que eu lembre da missão que eu tenho que fazer na rua. Quando eu estiver parado no meu quarto, eu lembro da missão que eu tenho que fazer lá no meu quarto. A missão em mim mesmo. Então me lembra todos os dias, Pai, e me aviva, Pai, me aviva. Acende esse fogo aqui dentro de mim, acende essa chama do avivamento, essa chama que não é de emoção, essa chama que não é de línguas, essa chama que não é de dons, essa chama que é da missão, essa chama que não me destrói, mas consome minha vida ao ponto de nada mais na minha vida parecer importante ou tão importante quanto o Senhor. Ah, Pai, como eu quero viver as coisas que o Senhor tem para mim. Como eu quero viver os caminhos e andar nos caminhos que o Senhor tem para mim andar. Como eu quero falar as coisas que o Senhor quer que eu fale. Como eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer que eu conheça e apresentar para essas pessoas o seu Evangelho. E que na minha boca não saia nada a não ser o Evangelho, a ponto que quando eu estiver brincando com alguém, conversando com alguém no trabalho, quando eu estiver falando de qualquer coisa, flui de mim conversa sobre Deus. Flui sobre mim o falar de Deus para as pessoas, porque eu estou tão cheio.
eu vou estar tão cheio, eu vou estar tão avivado, não sai outra coisa desse coração, dessa boca, a não ser Deus, 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 Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus te muda, seu problema na casa, Deus vai arrumar, seu problema no seu lugar, Deus vai arrumar, Deus vai consertar essa vida aí sua, Deus vai te mostrar que tem uma vida melhor do que tudo isso. Que não saia da minha boca nada a não ser isso, Pai. Que qualquer conversa de diversão seja para o Senhor, seja para mostrar o Senhor para as pessoas que não te conhecem. Me leva a isso. Me leva a andar com o Senhor todos os dias, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, me faz ser Teu de uma vez por todas. E de verdade estar com os meus braços bem abertos e gritar: Redentor, Salvador, Tu és meu, eu sou Teu, minha vida é Tua e eu vivo com o Senhor. E cantar de verdade, que não seja apenas eu quero, mas eu tenho, eu vivo, eu estou com Ele, eu conheço Ele, eu vivo com Ele. Me leva a caminhar nesses caminhos de esperança e de avivamento para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.